Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui a Tabata Amaral detonando Nicolas Ferreira, um negócio impressionante. Eu custa acreditar até agora que esse cidadão foi eleito presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, segundo consta num acordo que envolveu aí PT e PL. O PT ficou com a Comissão da Saúde, o PL com a da Educação e a Tabata foi entrevistado ali e detonou o deputado federal Nicolas Ferreira. É um negócio vergonhoso imaginar, né, ele presidindo uma comissão de tamanha importância como a Tabata vai deixar claro na sua fala. É uma notícia aqui que vai alegrar muita gente. Pode ser que a esposa de Sérgio Moro, a Rosângela Moro, perca o mandato, que ela seja cassada. Já pensou o casal Moro fora do Congresso Nacional? No caso, Moro é senador, a Rosângela deputada federal. E eu vou explicar por que agora ela passa a ser alvo e também pode ficar sem mandato. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, joinha para cima se gostar do vídeo, joinha para baixo se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, quem acompanha o canal, né, viu os últimos vídeos aí, eu comentando aqui sobre, né, a lamentável votação que elegeu, após a escolha do PL, o Nicolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação. É um negócio surreal e olha, não é pouca coisa. O presidente, ele de certa forma escolhe aquilo que vai ser pautado. E é claro que se ele não quiser pautar algo importante, um projeto de lei, que enfim, isso pode ser levado direto ao plenário, mas, né, dificulta o trabalho de quem realmente quer melhorias na educação brasileira. E olha, educação que não precisa nem comentar, né? É uma tragédia no Brasil, precisaria de uma revolução, né, nessa área da educação, e todo o tempo que a gente perde é importante, né, e faz falta. E agora com o Nicolas um ano à frente da Comissão da Educação, a não ser que queime demais a minha língua, a nossa língua, será praticamente um ano perdido, a não ser que a oposição consiga, né, na queda de braço lá, negociar algo, enfim, conseguir pautar coisas realmente importantes e não só encheção de saco e lacração, que é o que o Nicolas mais sabe fazer. E aí a Tabata Amaral, que você pode concordar ou discordar, eu mesmo tenho várias ressalvas, mas ela, né, foi eleita e tem um mandato vinculado a essa pauta da educação. E ela foi entrevistada pelo UOL e detonou o Nicolas e vai explicar aqui os motivos, né, que ela está preocupada e que considera isso, né, uma notícia muito ruim para quem luta em prol de uma educação melhor no país. Vamos aqui então trazer, né, a Tabata, em seguida a gente vai comentando algumas coisas. Deputada, eu queria até entender por que é um retrocesso na sua fala, né? Você dizia que Nicolas Ferreira, na Comissão de Educação, é um retrocesso, te chamou a atenção e falou que é algo muito grave. Por quê, hein, deputada? Fabíola, a nossa educação padece, sofre com coisas muito concretas. A gente tem escola sem água potável, a gente tem escola sem professor, a gente tem escola em que falta material escolar. A gente tem alunos que passam para o terceiro ano sem saber ler e escrever, que chegou no ensino médio muitas vezes sem saber ler e escrever. Eu trago isso porque a nossa educação sofreu muito nos últimos anos com essa polarização, com esses extremismos. E toda vez que inventam um fantasma, que inventam um espantalho, que querem dizer que o problema da educação é pedagogia ou ideologia A, B, C ou D, a gente deixa de falar do que é importante, a gente deixa de falar do que é concreto. E ao longo desse último ano, o deputado Nicolas Ferreira teve uma atitude muito extremista. Teve uma atitude de brigar com as pessoas, de ir para o ataque pessoal. Ele nunca falou de nada sério da educação. Tem muita coisa séria para a gente avançar. Como deputado, eu consegui aprovar os absorventes na escola, o marco do ensino técnico, a poupança em ensino médio, que vai começar a ser paga para os jovens agora, dia 26 de março, vacina para o professor. Então, qual que é meu receio? Que ele veja a Comissão de Educação, que é o lugar mais importante, mais estratégico de todas as comissões que a gente tem no Congresso, como mais um local para ele fazer essa batalha ideológica de rede social, para ele ficar gravando um videozinho para lacrar nas redes sociais. É claro que Deus sempre dá a oportunidade da gente ser melhor. Um amigo meu, inclusive, dizia isso ontem. É claro que eu espero que ele mude da atitude, que ele comece a levar com seriedade o trabalho dele como deputado federal, que ele esteja aberto ao diálogo. Mas se eu olho para esse histórico de um ano desse deputado, eu fico muito preocupada que a gente diminua a Comissão de Educação a mais um palanque, a mais um debate ideologizado. Deputada,
É isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que essa comissão vai virar, com todo respeito aos membros sérios que dela, né, fazem parte, vai virar um circo, como foi ali, né, ou como foram algumas comissões em 2023, com a presença de alguns bolsonaristas e, sejamos justos, alguns do campo progressista, que também me parece que a única preocupação é fazer videozinho para a rede social. O problema aqui é que o bolsonarismo faz isso numa escala assim, né, inimaginável. Mas tem gente do campo progressista que está lá só atrás de um videozinho. Só atrás de um videozinho. Mas aqui o foco é o Nicolas. O Nicolas é alguém que foi eleito vereador com esse tipo de postura, lacrando em rede social, enquanto o vereador surfou e cresceu lacrando e com videozinho em TikTok, videozinho em Reels e Twitter. E como deputado federal tem crescido. É só olhar algumas pesquisas para prefeito de Belo Horizonte que ele disse que nem vai ser, mas aparece bem colocado. E o meu medo é que agora na presidência ele tem um holofote todo para ele, um palanque ali para ele sentar na cadeira de presidente. E a esquerda, muitas vezes, outra autocrítica aqui que ele tem que fazer, né, para quem é de esquerda, centro-esquerda, se diz progressista, enfim, muitas vezes levanta a bola para esse tipo de cidadão aqui cortar. O Bolsonaro soube surfar muito bem enquanto era deputado federal em levantadas de bola, por exemplo, do Jean Willis, que ia lá para confrontar o Bolsonaro. De repente, o Bolsonaro sabia muito bem lidar com a situação e crescia em cima do Jean Willis. É só observar a votação do Jean Willis, né, na última vez que ele disputou, 2018 inclusive, e olhar, o Bolsonaro virou presidente da República. Então, assim, pegando aqui o exemplo do Jean Willis, mas outras figuras também do campo progressista. Então, meu medo é esse, é de que a esquerda, a centro-esquerda, não saiba lidar com a situação e acabe dando palco mais do que já vai ter sendo presidente de uma comissão de extrema importância que vai ser presidida agora, como eu digo aqui de vez em quando, por um moleque. Não na questão da idade, porque você pode ter jovem e maduro. É um moleque no comportamento que tem tido como deputado federal e a Tabata, de alguma forma, acabou dizendo isso aqui. Bom, e vamos falar aqui rapidamente da situação delicada aí, né? Particularmente eu acho bom isso, da esposa do Sérgio Moro, que é a Rosângela Moro. A Bianca Vieira na Folha vai dizer que a empresária Roberta Moreira Luxinger acionou a PG, a Procuradoria Regional Eleitoral, PRE, aqui de São Paulo, contra a deputada federal Rosângela Moro, de São Paulo, hein? Alguém pode estar aqui, William, mas a família Moro não é de Curitiba, Paraná? Pois é, mas é porque quando ela foi ser candidata, transferiu para o estado de São Paulo, assim como o Moro. Aí o Moro, a justiça foi lá e falou, não, peraí, você pode ser candidato só pelo estado do Paraná. E aí, então, ele voltou para o Paraná, foi candidato e venceu a eleição para o Senado. A esposa dele disputou pelo estado de São Paulo e foi eleita. Só que o que aconteceu? Vou dar uma resumida aqui para vocês. Agora, todo mundo aqui que acompanha o canal há mais tempo sabe também, a situação do Sérgio Moro é praticamente irreversível. Ele vai ser cassado, é só questão de saber quando. Se vai ser daqui 5 meses, 3 meses, daqui 1 ano. A situação dele, assim, eles estão até discutindo, fazendo pesquisa, quem que vai vencer lá a eleição para o Senado quando o Moro for cassado. E agora o que acontece? Diante dessa situação do marido da Rosângela ser realmente aí, na beira da cassação, ela pegou o domicílio eleitoral dela, vou repetir, estava no Paraná, ela muda para São Paulo ali nas vésperas para disputar a eleição por lá e fizeram os cálculos, acharam mais importante, mais fácil vencer por lá. Então ela foi para São Paulo e agora decidiu voltar para o estado do Paraná, sendo eleita no estado de São Paulo. E a questão aqui é domicílio eleitoral, porque, né, eu conheço deputados que se elegem por um estado e nem moram nele, mas o domicílio está lá, fixo, fica lá o mandato inteiro. E agora está aqui a Rosângela Moro voltando para o Paraná. E aí entraram ali com uma representação que, segundo consta, que traz uma tese jurídica inédita, a de que Rosângela teria praticado infidelidade domiciliar ao abandonar o eleitorado paulista que a elegeu para a Câmara dos Deputados. Disse aqui um documento submetido ao Ministério Público Eleitoral. É fato que na quebra deste vínculo domiciliar desaparecem as relações e interesses recíprocos entre a eleita e o eleitorado. Aqui diz mais que, ao ser eleita por um estado e agora mudar seu domicílio eleitoral, é evidente que renunciou expressamente à representação do povo que a escolheu, afastou uma das condições de elegibilidade e agora deve perder o mandato, diz aqui a representação.
Partidários do casal, Moro, afirmam que Rosângela transferiu o título para o Paraná por questões logísticas, já que o marido se elegeu pelo estado e mantém domicílio em Curitiba. Dizem também ter certeza de que Moro não será cassado e que, portanto, ela não será candidata para substituí-lo. É muita cara de pau desses partidários do casal. Falar que ela transferiu o título por questões logísticas? Tenha santa paciência, é brincar com a cara do povo, achar que o povo é idiota. Assim como ela achou ao transferir do Paraná para São Paulo, foi eleita e agora volta para o Paraná. Então é um negócio inacreditável. E aqui a defesa de quem entrou com a representação afirma que a Constituição prevê que ter domicílio na mesma circunscrição em que o candidato disputa as eleições é uma das condições fundamentais para a sua elegibilidade e defende que essa condição seja sustentada até o final do mandato. Então, pode ser de fato que a Rosângela seja cassada. William, mas a Marina Silva, por exemplo, foi eleita pelo estado de São Paulo. Então, vamos caçar a Marina Silva também? Não, vários candidatos mudam. O Tarcísio, por exemplo, governador de São Paulo, morava no Rio. Isso aí virou até alvo de piadinhas nas eleições, não adiantou. Foi lá e venceu o Haddad, que eu disse aqui várias vezes, tinha uma rejeição muito alta, era o candidato marcado para perder, como perdeu para o Tarcísio, que, repito, nem de São Paulo é. Só que o Tarcísio está lá, governando e com domicílio eleitoral em São Paulo. A Marina Silva, idem. Se daqui a pouco a Marina Silva muda o seu domicílio para o Acre, aí falou, opa, peraí. Então a Marina Silva pelo menos está lá, mantendo o domicílio no estado em que ela foi eleita. A Rosângela voltou para o estado de origem dela e não está mais com domicílio no estado em que ela foi eleita. Por isso, entraram com a representação pedindo punição e uma delas é a cassação do seu mandato. E quando isso acontecer, olha, o casal Moro não vai ter vida fácil nos próximos meses. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. E quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.